Bom dia, Pai do Senhor. Vai dar continuidade aí na mais uma nova revista que a igreja está proporcionando. Os decretos de Deus, decretos e as obras de Deus. O pastor deu início na semana passada com a introdução. Pude estar assistindo também para compreender, porque é uma revista com alguns aspectos difíceis de compreender, mas muito detalhada. Se a gente ler com calma, com detalhe, né? Se tiver alguma dúvida, é bom a gente não tomar nenhuma atitude, né? E sim, se não souber perguntar, para que a gente não venha sair daqui com dúvidas de alguma coisa, né? Então eu queria estar iniciando orando para a gente começar essa caminhada com essa rica revista. Querido e amado Senhor, graças te damos, meu Pai, por mais uma manhã, por mais um dia. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui. Obrigado pelo amanhecer, meu Pai, pela saúde que o Senhor nos deste, pela oportunidade de estarmos juntos, em comunhão com meus irmãos. Hoje que é um dia muito especial, a Santa Ceia do Senhor, o sentar na mesa contigo, ó Pai. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esse privilégio de fazer parte do teu corpo, meu Pai. Senhor, nos ajuda a compreender melhor a tua palavra, nos dá a tua graça, Senhor, para que possamos entender, Senhor, e sair daqui sem dúvidas, ó Pai. Me ajuda, Pai, a conseguir traduzir, meu Pai, aquilo que o Senhor tem proposto para a sua igreja, para que possamos, ó Pai, ter um melhor entendimento. Não deixe, Pai, que o meu eu venha atrapalhar, Senhor. Deixe que as minhas limitações venham atrapalhar, Pai, a tua pregação, Pai, a tua mensagem, Senhor. Me ajuda, Senhor. Tira todo o nervosismo, tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai, para que possamos ter, Pai, Senhor, um dia especial contigo. Senhor, toma essa palavra, toma tudo que há de acontecer daqui em diante, em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir lá na página, lá no início, né? No primeiro tema, os decretos de Deus. O que é isso? A introdução diz assim: hoje começamos um trimestre de estudo sobre os decretos e obras de Deus. Nossa primeira lição, claro, é sobre os decretos, do que estamos falando quando nos referimos aos decretos de Deus. Um decreto é uma ordem emitida por uma autoridade. O decreto de Deus é uma decisão divina soberana, tomada na eternidade a respeito das suas obras de criação, providência, redenção e glorificação. Na lição de hoje, veremos o que são os decretos de Deus. Responderemos a algumas objeções levantadas contra essa importante doutrina bíblica. Como o pastor falou semana passada, o decreto, né? Quem pode mudar um decreto? O decreto de Deus, ainda mais o de Deus, ele não muda. Um decreto, como o pastor falou, de um presidente, não dá para mudar, mas às vezes lá na frente alguém muda. Um decreto de um prefeito, um decreto de alguém, de alguma autoridade, ainda assim pode ser mudado. Mas o decreto de Deus, ele não muda. O que Deus decretou, determinou, não muda. Então a gente queria trabalhar em cima disso. E eu botei uma introdução que diz: há algum propósito ou sentido nas coisas que acontecem? E como elas acontecem? Há propósito nisso? Alguns, como os naturalistas, responderiam que não, que tudo não passa de uma sucessão coincidente de fatos aleatórios. Felizmente para nós, a Bíblia afirma que absolutamente nada do que aconteceu foi por mero acaso ou determinismo, mas que Deus, o Senhor da história e do tempo, na eternidade estabeleceu um plano perfeito que rege o universo
e nossas vidas particulares, e que este tem um propósito que é dar glória ao próprio Deus e realizar o bem dos que o amam. O Senhor, Ele já decretou aquilo que há de acontecer antes do que há de acontecer e antes da fundação do mundo. No final a gente vai ler um capítulo aqui de Apocalipse que resume muito bem o que é o decreto de Deus e aonde está escrito os decretos de Deus. E a gente, para entender, é muito difícil compreender as coisas que acontecem às vezes na nossa vida. A gente não consegue parar para mensurar o porquê daquilo. A gente consegue ver só aquilo que está diante dos nossos olhos, mas muitas das vezes o Senhor ele tem propósitos maiores e a gente não consegue enxergar. E quando Ele decreta algo em nós, ou para nós, muitas das vezes parece que é doloroso essa caminhada. Às vezes parece que, será que é o Senhor que decretou mesmo, ou será que eu estou passando por isso, por alguma coisa, por algum erro meu, por alguma atitude que eu tomei errada? E isso que a gente vai estar vendo hoje. O que são os decretos de Deus? A Bíblia diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Salmos 33. Esses desígnios são universais, eles governam tudo o que envolve na natureza, a história e a vida de cada pessoa, o que inclui o pecado e a salvação. A Bíblia também afirma: eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46. Os conselhos do Senhor, o Senhor ele afirma e reafirma que os decretos e os conselhos deles permanecerão. E muitas das vezes a gente acha que através de algum esforço, através de alguma situação secundária, nós vamos mudar o que Deus já estabeleceu. E o que Deus já estabeleceu permanecerá. Lá em cima, as palavras empregadas para decreto nesse texto são seu conselho, desígnios e vontade. A mesma ideia é apresentada no Novo Testamento, com expressões que se traduzem por vontade, conselho, intenção, prazer, propósito, preordenação e presciência, expressando a determinação divina de levar a cabo o que foi planejado quanto a uma pessoa ou ocorrência, para uma amostragem de passagens que falam do propósito divino nesses termos. Deixou alguns textos aqui, eu queria ler Mateus 11, 26. E aqui em Mateus 11, 26 é muito pequeno, mas é a resposta de tudo isso que o Senhor vem falando. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Aprova o Senhor. Essa vontade, esse conselho, essa intenção, esse prazer, esse propósito, essa presciência, tudo isso se deu porque aprove ao Senhor. Tudo que está acontecendo, tudo que acontece em nossas vidas, acontece não porque você fez algo bom, não porque você deixou de fazer algo bom, mas porque aprove ao Senhor. Tudo vem dele. Vamos dar continuidade. O estudo dessas e de muitas outras referências bíblicas instrui os teólogos de Westminster
a definir do seguinte modo os decretos de Deus, entre aspas. Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que aconteceu. Eu também separei algumas declarações da Confissão de Fé de Westminster, vou estar lendo em breve, para a gente entender melhor. E a nossa igreja particularmente usa essas confissões. No 2 aí, eu vou estar lendo: Deus não é o autor do pecado. Isso é um questionamento, né, de algumas pessoas, às vezes até mesmo nós confessamos quando nós não entendemos. Se Deus é criador, se Deus criou tudo, então Ele também criou o pecado. E a gente vai ver que não é dessa forma. Ele diz assim: de modo algum, Deus não pode sequer ver o mal, por causa de sua santidade absoluta. Deus é reto e nele não há injustiça. Ele é luz e não há nele trevas nenhuma. Seu caráter é perfeitamente santo e puro, de modo que é impossível que ele seja o autor do pecado. Deus é o Criador dos seres morais livres que se tornam pecadores. O Senhor, a gente tem um exemplo muito claro do nível de comprometimento do Senhor com a santidade. O maior nível desse comprometimento foi Ele ver o seu Filho na cruz do Calvário, perecendo por nós, cheio, Ele se esvaziou e se encheu dos nossos pecados, e o Senhor se afastou dele. Esse é o maior. O Senhor, Ele ama o seu Filho incondicionalmente, e Ele foi capaz de se afastar do seu Filho, porque o seu Filho estava cheio de pecado, os nossos pecados, que foi transpassado nele. Então o Senhor, Ele não tem negociação com o pecado. Ele, como diz aqui, de modo que é impossível que Ele seja autor do pecado. Deus é o Criador dos seres morais livres que se tornam pecadores. Então, o Senhor, Ele cria o bem, Ele cria todas as coisas, e o homem vem e escolhe, a gente vai ver mais à frente, esse pecado. E a partir dali, a partir de Adão, nós nos tornamos seres pecadores, eternamente. Nós nascemos já com essa identidade de pecadores, e nada pode mudar isso, a não ser o Senhor Jesus Cristo. E algo da confissão de fé de Westminster, ele diz: isto não significa tornar Deus o autor do pecado, já que Ele criou todas as coisas. Não. O fato de que a vontade de Deus originou tudo que é bom no homem não implica em que essa mesma vontade dá origem ao que é mal. A existência de um mundo santo e feliz prova que Deus o criou com suas próprias mãos. A existência de um mundo impuro e infeliz comprova que Deus permitiu que esse mundo caísse nesse estado. Porém, não comprova mais nada. As Escrituras nos dizem que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Está lá em Atos 2, versículo 23. Atos 2, versículo 23. Que diz: a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus.
a este conforme o plano determinado. O Senhor determinou a morte, o Senhor tinha um plano maior através da morte de Cristo, mas também tudo isso aconteceu com uma presciência do Senhor. Vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Nada que aconteceu foi por causa do mal somente, mas porque o Senhor permitiu que esse mal acontecesse, para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Os decretos de Deus, às vezes é difícil de ser compreendido por causa disso, porque se pararmos para pensar, quem de nós aqui faríamos um decreto anulando nossos filhos, permitindo que o nosso filho fosse morto por um pecador, por uma pessoa que só vive fazendo mal? Ele decretou. Foi algo beneficente propriamente dito para ele? Talvez não. Mas é o decreto dele para um bem maior. Esse bem maior foi para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Se você perguntar hoje para um pai se ele decretaria isso para um filho, certamente ele falaria que não. O Senhor, ele decretou isso, a morte do seu filho. Ele permitiu que ele fosse entregue. Por isso que o Senhor Jesus diz, né? Se eu quiser, eu daria a ordem aos anjos. Ele acabaria com tudo isso aqui, questão de segundos. Mas o Senhor, ele permitiu que aquilo ali acontecesse. Dando continuidade. Eu vou andar um pouco. Eu vou ler lá em cima na página 8. Dizer que Deus apenas previu que o pecado seria cometido não resolve o problema, pois tendo, entre aspas, previsto que um acidente aconteceria, poderia tê-lo impedido, se quisesse. Em sua sabedoria perfeita e santa, Deus determinou que o perdão de pecados, a redenção do pecador e a condenação do ímpio redundariam em glória para ele, ao revelarem seu amor, seu poder, sua graça e sua justiça na salvação dos eleitos, e na sua justiça e ira na condenação dos ímpios. Propósito maior, esse é o propósito maior do Senhor. Ele previu, antes da fundação do mundo, ele sabia tudo isso que ia acontecer, mas ele permitiu para que todo aquele que foi regenerado pelo Senhor pudesse transferir, né, como ele diz a palavra aqui, transferir para revelar o seu amor, o poder, a graça, justiça e a salvação dos eleitos. O bem maior. O Senhor, ele é como se nós tivéssemos que dar algo para receber algo maior. O Senhor sabia que ao entregar o seu filho, ele iria tê-lo de volta. Mas se ele não entregasse o seu filho, ele não ia nos ter. Porque se o Senhor hoje nos tem, é através do seu filho. Então ele, o que ele fez? Ele entrega algo grandioso, que é o nosso Senhor, para ter algo muito maior, para ter o Senhor e os seus escolhidos. No 3, para não dar continuidade, no 3 ele diz: Deus não viola a vontade humana. Eu particularmente, lendo, eu li, reli, busquei para entender essas coisas, porque a gente precisa estar bem respaldado, daquilo que a gente
vai falar. E o Senhor ele tem dado graças para a gente entender essas coisas que vêm dele. Ele diz: outra objeção muito comum à doutrina dos decretos de Deus é: se Deus decretou tudo, o que vai acontecer na minha vida? Minha vontade está sendo violada? Na verdade, Deus decretou os atos livres do ser humano e também decretou que como ser moral, o ser humano é responsável por seus atos, muito embora esses atos estejam sobre a vontade soberana de Deus. Por exemplo, quando os irmãos de José o venderam para o Egito, fizeram isso como um ato moral, responsável, sem serem forçados por Deus. Contudo, esse pecado estava debaixo do controle soberano de Deus, de modo a ser usado para a glória do Senhor e o bem do seu povo. É mais um exemplo que o Senhor, ele permite algo tão especial como José era, um homem especial, um homem de Deus. Ele permite que aquele mal fosse feito com ele para um bem maior lá na frente. É muito semelhante à história do Senhor. A história de José é muito semelhante à história de Cristo, nesse contexto, da permissão do Senhor para algo maior. É por isso que muitas das vezes, a gente, quando acontece algo na nossa vida, uma perda, ou até mesmo um distanciamento de alguma pessoa que está no nosso ciclo, às vezes a gente não entende aquele distanciamento, mas o Senhor ele pode estar nos dando algo maior lá na frente, ele pode estar nos livrando de algo maior lá na frente, de alguma cilada, de algo que vai nos fazer mal, algo que vai nos fazer até mesmo nos destoar da presença do Senhor, de alguma forma, nos esfriar na presença do Senhor. Então é por isso que o que Deus faz, aí às vezes a gente não entende hoje, mas nós temos que confiar nele, porque ele sabe de todas as coisas. Aí mais à frente ele diz: quando os sacerdotes e fariseus entregaram Jesus para ser crucificado, fizeram isso com plena responsabilidade moral, por sua livre e espontânea vontade. Na verdade, tiveram de se esforçar bastante para isso. Contudo, Pedro, no sermão de Pentecostes, afirma que Cristo morreu pelo desígnio e presciência de Deus, embora tenha sido entregue por mão de iníquos que fizeram exatamente o que queriam fazer. Foi o que a gente leu aqui em Atos. O Senhor ele foi entregue pela presciência do Senhor, pelo desígnio, o Senhor designou, e pela presciência do Senhor. E eu botei aqui, escrevi: se Deus decretou tudo, e tudo está debaixo de sua ordenança, como o homem pode ser responsabilizado pelos seus pecados? É uma pergunta, eu já recebi essa pergunta, e a gente precisa ter esse embasamento para poder responder. A Bíblia diz em Tiago 1,13 que Deus não tenta o homem, e que por isso ninguém pode dizer que foi tentado por Deus. Isso nos mostra que o Pai, ainda que permitindo a entrada do pecado na terra, não criou e determinou os pecados cometidos pelo homem. Hoje, caídos em nossa natureza pecaminosa, entendemos que pecamos quando tínhamos a opção de não pecar, e que recai sobre nós a responsabilidade do pecado original e de todos os pecados que cometemos. O pecado original, o Senhor criou Adão puro, um ser puro, sem pecado. E a partir do momento que ele pecou contra o Senhor, ele carimbou em todos os seres vindouros o pecado original. E é por isso que nós hoje temos
né, essa responsabilidade do pecado. As pessoas vão falar, mas se Deus criou tudo, também criou o pecado. Não. O pecado, ele foi uma escolha naquele momento de Adão. Foi a única escolha que o ser humano teve, foi naquele momento. E ele escolheu pecar. E a partir dali, nós fomos selados pelo pecado. Por isso que hoje, né, até mesmo as igrejas, a nossa igreja particularmente, ela não batiza a criança, né, também, por causa disso, porque a criança tem que confessar a Cristo. E tem que haver uma confissão dos pecados. E a gente precisa entender que o Senhor, ele não criou o pecado. E dando ainda mais adiante, ele fala no 4 sobre o decreto de Deus. O decreto de Deus não elimina a necessidade de esforço. E ele diz: outra objeção muito comum é: se Deus decretou o que vai acontecer, não precisamos se Deus já decretou o que vai acontecer, não preciso me esforçar. Muitas pessoas que seguem uma linha, né, arminiana, bem fervorosa, a gente às vezes em debate, em conversa, elas falam isso, sobre a salvação. Então, já que Deus já escolheu os seus, então eu vou ficar de boa aqui e não vou me esforçar. Isso não é verdade. Embora a vontade soberana de Deus expressa em seu decreto, seja sempre a causa primária de tudo o que acontece. Ela faz uso de causas secundárias para cumprir os seus decretos. As causas secundárias são os meios que Deus usa para realizar sua vontade. Por exemplo, Ele deseja salvar pecadores, mas quer que isso seja feito por meio da pregação do Evangelho e inserção dos pecados remidos no corpo de Cristo por meio do batismo. E o Senhor, ele nos dá essa oportunidade. Lá em 1 Coríntios, se não me engano, 9, 1 Coríntios 9, ele diz que nós somos cooperadores do Reino. Nós somos cooperadores. O Senhor, ele nos deu essa graça, essa oportunidade de ser cooperador do Evangelho. Ele precisava de nós para ser cooperador? Não. O Senhor, ele não precisa de nós, mas Ele nos deu essa graça. Ele precisava de que você pregasse o Evangelho aí fora? Também não. Se Ele quisesse, Ele salvava e ponto, e está determinado. Mas Ele nos deu essa oportunidade de nós falarmos. É por isso que a palavra diz que quem convence é o Espírito. Mas o Espírito convencer, muitas vezes, o Senhor nos usa, né, por intermédio de nós, não por merecimento nosso, mas pela graça dele. Ele nos usa para que nós viéssemos falar com a pessoa e aquele despertar naquele ser humano, né, o Senhor pega e encontra ele, o Senhor pega e acha ele. Então ele nos deu essa oportunidade de falar. É por isso que ele faz Mateus 28, para ide e pregar o Evangelho. Ah, mas já que o Senhor sabe quem vai ser salvo? Não, nós não sabemos quem será salvo. Então nós devemos que pregar o Evangelho. Ele diz que quem vai separar o joio do trigo é Ele. É Ele que tem essa separação. É Ele que sabe quem é joio e quem é trigo no grande dia. Então, o nosso papel não é pegar e selecionar aquelas pessoas que a gente acha que pode ser salvo. É pregar para todos. E o Senhor faz essa seleção. O Senhor já sabe, Ele já decretou, já determinou. Então, nosso papel é pregar. Assim, se Deus determina os meios para que esses fins sejam alcançados, e esses meios envolvem a participação ativa dos seres morais, o fato de sabermos que Deus certamente cumprirá seus desígnios deve servir como fonte de incentivo para nossos melhores esforços, não como motivo de letargia e preguiça. Isso é um fato que nós que cremos que a salvação vem do Senhor, nós precisamos entender que se o Senhor nos salvou, não é
pudéssemos ficar sentados, descansados, letárgicos, mas é para que nós viéssemos sim fazer um bom uso dessa salvação. Nós precisamos, a partir do momento dessa certeza, dessa salvação, é onde nós precisamos nos levantar e fazer o que aprova ao Senhor. Eu botei algo aqui escrito que diz, para nós finalizarmos. Eu vou ler a conclusão primeiro, depois eu vou ler essa conclusão aqui. Que diz assim, a conclusão, está lá no livreto. Desde a eternidade, Deus decretou quais seriam suas obras na criação, redenção e glorificação. Tudo o que ele faz é planejado segundo sua perfeita sabedoria e sua vontade soberana. Ele guia a história para o cumprimento de seus decretos, usando até mesmo as livres ações dos seres humanos para isso, sem, contudo, violar a vontade de suas criaturas morais e dando verdadeiro sentido ao esforço que elas fazem em sua vida cotidiana. Né? O Senhor, Ele não nos isenta da nossa responsabilidade secundária, dos nossos pecados, das nossas escolhas secundárias. O Senhor não nos isenta. Como, por exemplo, hoje vocês escolheram estar aqui. Vocês poderiam estar cansados, ter trabalhado a semana toda e não ter vindo até aqui. Poderiam ter descansado. Seria bacana. Seria algo lícito. Às vezes a pessoa cansa muito, está cansada, tem problemas de coluna. Mas vocês, com suas dificuldades, limitações, escolheram estar aqui. E é isso que é a nossa vontade secundária. É isso que é a nossa vontade que o Senhor nos permite. Né? Tudo dentro do controle dele. Eu anotei aqui o seguinte. Se esta doutrina é difícil de ser compreendida, isto deve ocorrer porque ela retira do homem qualquer fragmento de bondade ou qualquer inclinação para com Deus. Cremos que esta é a fonte secreta das queixas contra a doutrina. Quando nós queremos se queixar de algo que acontece, muitas das vezes a gente reparamos que o ser humano ele culpa a Deus. Ele diz, por que, Senhor, o Senhor permitiu que acontecesse isso? Ou porque, quem nunca ouviu, por que você fez isso? Por que o Senhor fez isso? Então, já que o Senhor é soberano, por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Então a gente acaba deixando, atribuindo essas queixas ao Senhor. Tudo a gente quer atribuir ao Senhor. Ela diminui e esvazia completamente o homem, tornando-o não apenas nada, e sim, pior do que nada, um pecador perdido, nada além de um pecador, que possui um coração repleto de inimizade contra Deus, um coração que se opõe a Ele como o Deus da justiça, e mais ainda, como o Deus da graça, um coração que possui uma inclinação tão distante da vontade de Deus, e tão rebelde contra ela, que não tem a mínima propensão para aquilo que é bom, santo e espiritual. Isto o homem não pode tolerar. A gente vai ler lá em Apocalipse 5, no versículo do 1 ao 5. Essa doutrina é difícil. É por isso que o Senhor ele diz em sua palavra, né, que a sã doutrina seria difícil de ser compreendida. É por isso que a palavra do Senhor fala, dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? É difícil nós entendermos que nós fomos esvaziados a nada. É difícil nós entendermos que nós não temos nenhum mérito, nenhum vínculo com o Senhor, se não for através de Cristo. É difícil. É uma palavra muito dura, mas é uma realidade.
Lá em Apocalipse 5, ele fala resumidamente sobre aonde está escrito os decretos do Senhor. Se você não sabia, vai ler aqui, Atos 1 diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Amém. Aqui é rico essa palavra. Sabe onde estão os decretos de Deus? Está neste livro. E esse livro, ele não pode ser mudado. Eu vou além. Esse livro nem sequer pode ser olhado. Esse livro que está escrito os decretos, ele está escrito por dentro e por fora. Então, as coisas que o Senhor já decretou antes da fundação do mundo, ninguém tem a capacidade, ninguém tem a abertura para abrir. E por isso que o Senhor enviou o seu Filho. Um anjo disse: não chore, não chore. Um anjo lhe fala: eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então que nós venhamos ficar com essa palavra, entender que o livro já está escrito, fazer bom uso daquilo que o Senhor nos permitiu e buscar o Senhor como se Ele fosse demorar para voltar, porém viver como se Ele fosse voltar amanhã. Então nós precisamos ter essa certeza que o que o Senhor decretou, olhos nenhum viu e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Nós possamos guardar e entender que o Senhor é bom, né? E o que Ele faz dura para sempre. Amém? Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu decreto. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ser cooperadores do Teu reino. Senhor, obrigado, Senhor, porque mesmo nós estando vazios, destinados à morte, o Senhor enviou o Seu Filho para que pudesse morrer por nós e nos dar um fôlego de vida, nos dar vida eterna. O Senhor, Pai, deu o Seu Filho na mão dos homens maus. O Senhor, Pai, teve, Pai, um sacrifício enorme de ter que se afastar do Seu Filho amado, porque Ele se encheu dos nossos pecados. E o Senhor, Pai, na Sua soberana, perfeita, Pai, santidade, o Senhor não compartilha, meu Pai. E o Senhor, naquele momento da cruz do Calvário, se sentiu sozinho. Mas ao mesmo tempo Ele entendeu, Pai, que a Tua santidade não é negociável. Então, Senhor, que nós venhamos aprender, Pai, nesta manhã, que nós venhamos entender que a santidade do Senhor não é negociável. O pecado não tem como ter desculpas, meu Pai. Nós hoje, Pai, temos conhecimento da palavra, e hoje, Pai, tudo aquilo que nós fazemos, Pai, é de nossa mera responsabilidade.
Nos ajuda, meu Pai, nos guia através do Teu Espírito Santo, para que possamos ser, Pai, uns filhos melhores, meu Pai. Porque, Senhor, o Davi, Pai, o Senhor conheceu a vida de Davi, o Senhor decretou todos os dias, Pai, de Davi. O Senhor sabe, Pai, quantos fios de cabelo há, Pai, em nossas cabeças, Pai. E Davi, o Senhor sabia que Davi ia pecar, Senhor, Davi ia fazer algo terrível, meu Pai, destruir uma família, Senhor. Mas mesmo assim, Pai, o Senhor, Pai, não deixou de imputar, Pai, a responsabilidade, Pai, dos pecados de Davi. E Davi pagou, meu Pai, um preço alto, Pai, em sua família, preço de sangue, meu Pai. Mas, Senhor, contudo, o Senhor não se afastou dele, porque o Senhor entendeu, Pai, que Davi tinha um coração quebrantado, meu Pai. Então, Pai, que nesta manhã nosso coração seja quebrantado, Pai, independente daquilo que nós fizemos, ó Pai, no nosso passado, Senhor, que o nosso coração seja quebrantado, Pai, um coração, Pai, que seja moldado a Ti, Senhor, para que nós possamos se alinhar contigo, se alinhar dentro dos Seus decretos, meu Pai, e possamos ter uma vida, Pai, melhor, Senhor. Senhor, muito obrigado. Toma este culto, Pai, que acontecer em Suas mãos, Pai. Toma as pessoas que estão a caminho, aqueles que não puderam vir também. Senhor, toma cada um aqui em Suas mãos. Nós te agradecemos por essa oportunidade, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.